O jornalismo antigo. O jornalismo mais antigo foi o Acta Diurna, que surgiu por volta de 59 a.C., a partir do desejo de Júlio César, querendo informar a população sobre os fatos sociais e políticos ocorridos no Império, como campanhas militares. As notícias eram colocadas em grandes placas brancas e eram expostas em um local de grande acesso ao público. Durante a Idade Média, pode-se dizer que os jornais e o jornalismo tiveram seu maior salto tecnológico com o alemão Gutenberg, que inventou as prensas de papel e possibilitou o trabalho, que antes era realizado manualmente, pudesse ser feito então por máquinas, tornando a publicação de livros e jornais muito mais ampla, sendo muito mais rápida e barata. A atividade do jornalismo também passou a ser muito mais profissional com o surgimento dos primeiros cursos de jornalismo nas universidades da Europa. Com a profissionalização do jornalismo, começou também a surgir a necessidade de regulamentar a profissão e a atividade, surgindo nessa época o conceito de liberdade de imprensa. O jornalismo atual. A atividade de jornalismo teve um outro grande salto tecnológico no ano de 1844, com a invenção do telégrafo. O telégrafo permitiu que os textos que levariam horas ou até mesmo dias para serem transportados fossem repassados pelos profissionais de jornalismo às redações em questão de minutos. Os jornais e o jornalismo chegaram no século XX no auge de seu prestígio e popularidade. Só começa a decair a partir do ano de 1920 com a chegada de uma poderosa mídia concorrente, o rádio. O rádio ataca os jornais tradicionais de duas maneiras diferentes. Primeiro, roubando os anunciantes e a preferência do público, roubando os próprios profissionais de jornalismo que agora trabalhavam também no rádio. Os jornais do século XX, por sua vez, reagem e adotaram várias medidas para se tornarem mais poderosos e populares. Adotaram pela primeira vez a publicação em larga escala de fotos grandes e coloridas, pois antes era tudo em preto e branco. Passaram a usar em seus artigos uma linguagem mais popular e criaram novas seções, dando mais espaço aos esportes e ao humor. Jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo é o segmento do jornalismo que se dedica à cobertura de fatos e notícias relacionados ao esporte. As pautas dos profissionais que atuam na área incluem cobertura de eventos como Copa do Mundo ou Olimpíadas, campeonatos e treinos, e também as políticas públicas de incentivo para a área e a da rotina do setor. No Brasil, vemos os jornalistas esportivos atuarem majoritariamente na cobertura de eventos, fatos e notícias relacionadas ao futebol. Os textos publicados em jornais e revistas impressos na editora de esportes possuem características próprias, podendo divergir das matérias pertencentes a outros segmentos do jornalismo, a depender do veículo de comunicação. Por exemplo, não é comum o uso de jargões em textos jornalísticos, mas podemos encontrá-los nas matérias esportivas.